Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que tem aprisionado, né, muitas pessoas, que é a ansiedade. É a pessoa que, às vezes, ela é livre por fora, mas ela é escrava por dentro. Né? O pior escravo não é aquele que é algemado por fora, mas aquele que é aprisionado por dentro, dentro de si mesmo. E a ansiedade é algo que traz esse cárcere. Ela nos escraviza. E a ansiedade é algo que tem acontecido, acometido, né? Grande parcela da sociedade tem sofrido com isso. E como que vem a ansiedade? A ansiedade, ela começa com pensamentos perturbadores. Nós sabemos que tudo começa no pensamento. Tudo começa, né? Como Descartes falou, penso, logo existo. Lá em Provérbios 23:7 fala que assim como nós imaginamos na nossa alma, assim ele é. Assim como o homem imaginou na sua alma, ele é. Ou seja, nós somos aquilo que nós pensamos. Porque é o nosso pensamento que se torna sentimento, que vai tornar uma ação, que vai ter uma reação. Então tudo passa na área do pensamento. E muitas vezes são pensamentos perturbadores que vai trazer essa grande ansiedade. E o que fazer? Muitas vezes nós pensamos assim, quando estamos pensando algo que está nos aprisionando, o pensamento, aquele pensamento que está te perturbando, aí você fala assim, não, vou me distrair. Aí você distrai a sua mente ali vendo uma série, fazendo alguma coisa, mas quando aquilo termina, a distração termina, o pensamento volta. Então não é a solução. A solução é nós encararmos, nós reciclarmos, nós jogarmos fora aquilo que é ruim e deixar, né, permanecer conosco, na nossa mente, aquilo que é bom. É o que a palavra de Deus ela nos ensina. Então, se nós praticarmos verdadeiramente a palavra de Deus, nós seremos verdadeiramente livres. É isso que o Senhor Jesus disse, né? Jesus disse, né, que aquele que o Filho vos libertar, então sereis livre. E fala assim também, né, que conhecereis a verdade. O que é a verdade? É a palavra, a verdade é Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade não é aquilo que eu penso, a verdade não é aquilo que o médico diz, a verdade não é aquilo que a ciência às vezes fala. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Deus. A verdade é aquilo que o Senhor pensa de você, é aquilo que o plano e o propósito que Deus ele fez para cada um de nós. Mas nós muitas vezes preferimos acreditar nas mentiras que a nossa mente muitas vezes ela nos aprisiona, né? Como eu disse, a mente mente. A mente ela nos sabota. A mente cria sofismas, ou seja, mentiras encapadas de verdade. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, quem eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então eu preciso conhecer a palavra, porque essa palavra é que vai me libertar, tanto, né, na área espiritual, como na área emocional, na área física, em todo o nosso ser. Essa palavra, ela se encaixa, trazendo libertação para todas as áreas da nossa vida. E se imagine sendo um piloto de uma aeronave, só que você é um piloto inexperiente. Aí quando você vê uma tempestade muito forte, ou você vai fugir da tempestade, ou você vai acabar se acidentando ali. Mas quando o piloto ele é experiente, ele passa pela tempestade e sai do outro lado tranquilo. Por quê? Porque ele aprendeu que no meio da tempestade, eu preciso primeiro me dominar. Você sabia? Se você se dominar, você domina o carro. Tem as pessoas, quando a gente começa a dirigir, principalmente mulher, né? Por que a gente muitas vezes vai fazer o exame e não passa, faz outro exame e não passa? Porque não controla o emocional. Aí quando nós não nos controlamos, como que nós vamos controlar o carro? Se eu estou totalmente descontrolada, eu não tenho controle sobre aquilo que eu faço, sobre as minhas emoções, eu não tenho controle de mim mesmo. E a ansiedade, ela traz esse descontrole, tanto emocional, como também no nosso corpo. Eu vou falar desses sintomas, né, que pode acontecer.
Então a nossa personalidade, ela é construída. Ela é construída desde que nós começamos a viver. Toda a nossa vivência, né? Por tudo que nós já vivemos, a nossa personalidade ela vai sendo construída. Mas já chega uma hora em que nós temos que ser o construtor. Nós precisamos tomar a rédea. Nós precisamos ser o construtor do nosso eu. Nós precisamos construir a nossa fortaleza mental. Nós precisamos gerenciar as nossas emoções, nós precisamos gerenciar os nossos pensamentos e nós precisamos ter né, esse controle emocional. Porque senão nós vamos ser como esse piloto, né, inexperiente que se acidenta no meio de uma tempestade. Mas a tempestade, elas não existem para, né, nos matar. Elas existem para que nós possamos passar por ela, né? A prova existe para sermos aprovados, passarmos por ela e chegarmos do outro lado fortalecidos. Isso é resiliência. Eu já gravei um vídeo sobre resiliência. Então a resiliência é aquilo que me faz passar pelo problema e sair dele fortalecido, sem nenhuma fragilidade emocional. E é isso que nós precisamos. Mas nós não precisamos apenas ouvir, nós temos que praticar. Esses vídeos que eu tenho gravado sobre emoções, é para mim mesmo, é para mim também. Eu falo comigo, tudo que eu estudo, tudo que eu preparo para fazer um vídeo, eu estou me auto-ministrando também. Porque principalmente ansiedade. Eu sou um pouco ansiosa, então eu tenho que me policiar também nisso. E saber gerenciar o pensamento. Quando vem um pensamento perturbador, né, fazer o DCD, duvidar, criticar e determinar. Não, esse pensamento não é meu, esse pensamento é um pensamento que quer me destruir, não, eu não vou aceitar ele na minha vida, e determinar que eu não quero ele, que eu não vou aceitar, e determinar aquilo que eu vou fazer para que esse pensamento ele não me domine. Então nós precisamos fazer tudo isso. Se eu me fortaleço na palavra, o que a palavra fala? Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Paulo fala lá em Efésios 6, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele sabe que nós precisamos dessa força que vem de Deus. Então o versículo fala, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Porque tudo começa na mente. Se na mente você se vê forte, você vai ser forte de verdade. Você vai ser verdadeiramente forte para enfrentar toda e qualquer situação. Paulo ele falava, né? Quando eu penso que sou fraco, quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque quando ele falava assim, não, eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque ele entendia que não era na força dele. Que a partir daquele momento, né, era na força do Senhor. E na força do Senhor nós somos fortes. Muito fortes, mesmo. E alguns sintomas, né, que podem trazer essa ansiedade, sintomas que já existem, que vão aparecer no momento de ansiedade. Por exemplo, comportamento compulsivo. Comer demais. Muitas pessoas engordam por ansiedade, porque ficam ansiosas e começam a comer, né, compulsivamente. Comprar demais, gastar aquilo que não precisa, que não tem necessidade, por pura compulsão. Isso é ansiedade. Preocupação excessiva, principalmente em relação ao futuro. A palavra de Deus fala que nós não podemos acrescentar um côvado à nossa altura, nós não podemos acrescentar um fio de cabelo na nossa cabeça. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos, daqui a alguns segundos. Então, por que eu vou ficar preocupada e ansiosa excessivamente com o futuro? Claro que você faz planos, claro que você tem planos, mas, e às vezes até uma preocupação normal, nada excessivo. Se for uma preocupação excessiva que está tirando a sua paz, é ansiedade. Então, isso aí é algo que precisa ser colocado, né, na balança, precisa ser gerenciado. Irritabilidade, às vezes a ansiedade nos deixa muito irritado. Por quê?
Porque você quer tudo para ontem. E as coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas vão acontecer no tempo de Deus, e isso vai trazer o que? Irritação. Você vai ficar irritado porque eu queria que isso fosse resolvido hoje. Nossa, mas não vai dar tempo. O banco vai fechar. A firma não me deu a resposta, não sei o quê. E você vai ficando irritado com isso. E sabe o que isso acontece? Isso vai trazendo o que? Vai gerando ansiedade, vai gerando estresse no seu cérebro. Outra coisa, pensamentos acelerados. São aqueles pensamentos que você pensa e não chega a lugar nenhum. São pensamentos descontrolados. Né? A síndrome do pensamento acelerado. Pode passar milhões de pensamentos na nossa mente durante um dia. Mas qual deles eu vou alimentar? Qual deles eu vou permanecer? Eu vou deixar que fique dentro de mim? Qual deles eu vou alimentar? Então isso é importante eu saber. É importante eu julgar que pensamento que vai, porque a ansiedade começa assim, com pensamentos perturbadores. Dificuldade de concentração. A pessoa que fica muito ansiosa, ela fica com uma dificuldade imensa para se concentrar. Porque ela está tão ansiosa com as coisas que ela não consegue concentrar em uma coisa só. Então, geralmente, a pessoa que é muito ansiosa, ela vai ter essa é TDAH que eles falam, né? Por ansiedade. Porque não consegue concentrar em uma coisa só. E aí, essa ansiedade, esses problemas que estão na alma, até agora que eu falei dos problemas psíquicos, eles vão se manifestar no corpo, que são as doenças psicossomáticas. Quais são os sintomas dessas? Pessoas que roem unha. Pessoas que roem unha até ficar na sua boca, até sair sangue de ansiedade. Pessoas, sabe, que fica com muita agitação nas pernas e pé. Não consegue parar de mexer a perna, não consegue mais. Todo tempo ele está batendo o pé. Isso aí é sinal também de ansiedade. Tontura, enjoo, vômito, dificuldade para dormir. Por quê? Porque a mente não desacelera. E aí quando você consegue dormir, é aquele sono perturbador, é aquele sono cheio de sonhos, mas sonhos que às vezes uma coisa não liga a outra, sonhos com as preocupações que você já teve durante o dia, coisa que está ali na sua mente, que você foi guardando ali, aqueles pensamentos perturbadores, eles se tornam sonhos à noite. Palpitação, sudorese, falta de ar, dor de barriga, né? Geralmente, eu, por exemplo, quando ficava ansiosa, dava dor de barriga. Ou dor na barriga. Tensão muscular. Tudo isso pode ser causa, sintomas no corpo de ansiedade. Eu já contei em outros vídeos que uma vez eu levei a minha irmã para ser atendida numa UPA rapidinho, porque ela parecia que ela ia morrer, de tão mal que ela estava. Ela estava sem cor nenhuma mesmo, ela já é branca, mas estava branca igual um papel, vomitando, com enjoo. E chegou lá, era uma crise de ansiedade. Mas fisicamente ela estava muito mal. A ansiedade dela estava num nível tão grande que já tinha passado por corpo. Então a gente tem que estar atento a isso. Então, outra coisa, né? O que nós podemos fazer diante de tudo isso? Primeiro, que eu já falei para você, nós temos que aprender com a palavra e com Jesus. Temos que aprender com Jesus. Jesus, ele sabia que ele ia morrer numa cruz. Ele sabia que tipo de morte ele ia ter. Mas isso não ficou preocupando ele o tempo inteiro. Isso não ficou roubando a paz dele. Ele não ficou ansioso por causa disso. Ele não ficou preocupado por causa disso. Ele soube gerenciar muito bem as suas emoções. Então ele falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós podemos aprender com ele tanta coisa. Tanta coisa com ele, né? Um mestre em emoções. Ele era um mestre em emoções também. Mestre do amor, mestre da humildade, mestre em tantas coisas, mas também mestre em gerenciar emoções. Quando ele precisava, né? O que ele fazia? Ele se retirava. Quantas vezes Jesus se retirava para falar com o Pai? Olha para você ver, Jesus, ele nos deu um exemplo.
E aí quando nós olhamos para Filipenses 4:6, que fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam conhecidas de Deus, pela oração, súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. E tudo que é bom, verdadeiro, honesto, de boa fama, que seja isso ocupar o seu pensamento, o nosso pensamento. Paulo, ele estava falando de uma guerra na mente. Ele está falando: você está ansioso? Então coloca diante de Deus. Fala com Ele. Abre o teu coração. Fala: Deus, olha, eu estou ansiosa mesmo, estou preocupado com isso, com aquilo. Eu preciso do Senhor, a minha mente está perturbada, eu estou precisando de colo, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me liberte disso, eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo, para gerenciar meus pensamentos, eu preciso da tua ajuda para educar minhas emoções, eu preciso da tua ajuda. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. E às vezes ele está aqui juntinho de nós e nós nem deixamos ele falar. Né? Ele está caminhando conosco dentro de nós e nós, passando dele, poderia até falar assim: ah, se ele me pedisse ajuda, eu ajudava, né? Mas ele não pediu. Né? Às vezes a gente não fala com o Espírito Santo. Então nós podemos falar com o Espírito Santo: me ajuda, me socorre. Me socorre, eu estou afundando, fazendo igual Pedro, né? Eu estou afundando aqui, me socorre. Mas nós precisamos pedir por esse socorro. Outra coisa, Jesus às vezes ele retirava também os seus discípulos. Muitas vezes ele retirava os discípulos ali para um lugar afastado, para que ele pudesse ficar somente ele e os discípulos. Ele saiu um pouco da multidão. Ele se retirava do meio da confusão, da multidão, para repor as suas energias, para repor as suas forças. Então, outra coisa, nós não vemos em nenhum momento Jesus ele se desesperar com nada, nada, nada. A multidão estava lá e os discípulos chegou para ele e falou assim: mestre, como que nós despede a multidão, né? O que eles vão comer? Aqui é um deserto, como que eles vão... Daqui a pouco eles vão desmaiar de fome aqui. Jesus, na maior calma, Jesus perguntou assim: dá-lhes de comer. Ele: Senhor, mas nós não temos, nem se nós tivéssemos 100 dinheiros, né, 200 dinheiros, sei lá, eu não lembro a quantia certa, não ia resolver. E ele pergunta: o que tens? Aí, acho que Felipe responde, né, tem um jovem aí que tem 5 pães e 2 peixinhos, ele: trazer aqui. O que você tem? Às vezes, nós ficamos tão desesperados que nós não enxergamos o que nós temos. Sabe, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos a palavra viva, Jesus Cristo, na nossa vida. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. A palavra de Deus fala, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? A palavra fala lá em Romanos 8, se Ele nos deu o Filho amado dele, como não nos dará com Ele todas as coisas? O que o Filho vai pedir? Jesus, ele falou: vocês que são maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Quanto mais Deus. Ele fala: vocês que são maus, se o filho pedir pão, você não vai dar uma cobra? Quanto mais o Pai. Você já parou para analisar isso? Ou você fica pensando só nos noticiários ruins, né, nas previsões da ciência, do que vai acontecer no mundo, e você tem se esquecido que você é o projeto de Deus nessa terra, você é a resposta de Deus para essa geração. Você se esquece quem você é em Deus, e você toma o rumo da sua vida e deixa Deus de lado, se assenta na cadeira dele e você mesmo quer comandar a sua vida. E aí, quando dá tudo errado, entra ansiedade, entra estresse, entra preocupações excessivas, entra precipitação, porque uma pessoa ansiosa, a precipitação é a irmã gêmea da ansiedade, porque no meio da ansiedade a gente faz coisa precipitada, e coisa precipitada não acaba não sendo coisas que vai trazer uma solução.
Muitas das vezes nós tomamos prejuízo por causa de precipitação. Nós nos precipitamos demais. Enquanto nós podemos parar, pensar, orar, analisar, esperar, né, a condução de Deus, pedir a ajuda do Espírito Santo para resolver. Não, nós escolhemos ficar com pensamentos perturbadores, nós escolhemos ficar ansiosos, nós escolhemos deixar o Espírito Santo de lado sem pedir a Ele ajuda. Então, tudo que eu tenho ensinado nesses vídeos, não é simplesmente para você ouvir o vídeo e falar assim, nossa, realmente, é verdade. Não, é para você colocar em prática. Se você não colocar em prática, de nada valeu você ver o vídeo. De nada. O que Tiago fala na palavra? Que nós não podemos ser apenas ouvintes, nós temos que ser praticantes da palavra. Então, eu tenho que entender que como Jesus, ele sabia que a ansiedade fazia parte da nossa vida, que a ansiedade faz parte, ele já deixou escrito lá. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lá em Pedro fala, lançai sobre mim todas as vossas... Pedro fala, né? Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Quem é ele? Jesus. Então, que você possa abrir teu coração para ele, pegar esses pensamentos que diz que você não pode, que você não aguenta, que você não dá conta, que você não que vai dar errado, esses pensamentos perturbadores, esses pensamentos mentirosos aí, ó, pega eles todos e coloca no banco de réu. Julga cada um deles. Julga pela palavra. Não, eu sou o que a palavra diz. Você está dizendo que o seu pensamento está falando que você não vai conseguir, mas a palavra de Deus fala que você já é mais do que vencedor em todas as coisas. Então eu preciso, sabe, ter esse domínio sobre mim. Eu preciso ser agora o meu construtor. Eu preciso ser o meu construtor. Né? Talvez você foi na sua construção da sua personalidade, ou pessoas que dizem que você não podia, que você não era capaz, que você não ia dar em nada. Mas agora, isso era o que as pessoas falavam. Mas deixa... Sabe, você foi construído por várias pessoas, mas agora seja você o seu construtor. Seja você a construir as bases, a base da tua alma. Porque como fala o Provérbio 23:7, assim como imaginou na sua alma, ele é. Amém? Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?